Quero te dizer que nós, as criaturas humanas, vivemos muito, ou deixamos de viver, em função das imaginações geradas pelo nosso medo. Imaginamos consequências, censuras, sofrimentos, que talvez não venham nunca, e assim fugimos ao que é mais vital, mais profundo, mais vivo. A verdade, meu querido, é que a vida, o mundo, desdobra-se sempre às nossas decisões. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Marcela Bonfim do Te Indico Todo Dia e hoje, no mês de junho, a gente vai falar sobre uma das incríveis autoras brasileiras que claramente não poderia deixar de passar aqui no Te Indico Mulheres, desse mês inclusive. Hoje a gente vai falar de Lígia Fagundes Telles. Lígia Fagundes da Silva Telles nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1918 e ela é simplesmente conhecida como a dama da literatura brasileira e uma das maiores escritoras brasileiras. Além de advogada, romancista e cientista, a Lígia teve uma grande importância no pós-modernismo. As suas obras retratavam vários temas, entre eles a morte, o amor, o medo, a loucura, além inclusive da própria fantasia. E um fato interessante sobre a Lígia é que em 2016 ela se tornou a primeira mulher brasileira a ser indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Claro, vale ressaltar aqui para vocês que o universo de obras constituído por Lígia é simplesmente gigantesco e quase infinito. Sabe por quê? Porque ela tem nada mais nada menos que vários livros e obras publicadas. Entre eles, 4 romances, 20 livros de contos, algumas crônicas já lançadas, participações em antologias e coletâneas. E hoje a gente vai falar de uma aqui muito especial, chamada A Confissão de Leontina e Fragmentos. Bom, e nada mais justo do que trazer aqui para vocês um livro bem simples, rápido e fácil de ser lido aqui, para servir como se fosse uma introdução às obras e futuras obras de Lígia Fagundes que você vai ler. Até porque este livro aqui é uma seleção representativa de alguns contos e de vários anos de dedicação da Lígia, que simplesmente é uma das escritoras sensacionais, e a gente tem esses contos aqui nesse pequeno livrinho. Inclusive, vale ressaltar para vocês que alguns livros da Lígia são bem famosos e super conhecidos, e vale a pena você dar uma olhada, inclusive uma lida, como por exemplo, Ciranda de Pedra, As Meninas, Antes do Baile Verde e A Disciplina do Amor. Bom, explicando mais resumidamente do que se trata esse livro aqui composto por 18 contos, eu vou falar para vocês se interessarem um pouco mais o conto principal, que é a história de Leontina, que vai retratar um pouquinho sobre a história dessa jovem imigrante do interior que vem para a capital tentar a sorte na vida dela. E, bom, depois de ficar órfã e depois também de muito sofrer com as várias decisões que outras pessoas tomaram e acabaram interferindo na vida dessa jovem. E aqui também a gente acompanha um pouquinho desse falar dela, né, de retratar a história sobre como ela fugiu da empregada, como ela também acabou fugindo do seu primeiro amor, e de uma forma mais sutil a gente acaba encontrando ali na escrita da Lígia como ela consegue passar esses sentimentos, né, da personagem principal pra gente adquirir isso de uma forma que a gente também se sinta muito tocado. Então, ler um pouco mais sobre essa vida sofrida da garota acaba mexendo muito com a gente. E, bom, esse aqui é um dos contos principais. E olha só, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, salvar ou compartilhar pra gente trazer cada vez mais conteúdos literários e livros escritos por mulheres aqui no Te Indico. Bom, mas não só desse conto aqui a gente pode perceber que a escrita da Lígia, ela é rica em detalhes. Logo, faz com que as outras histórias, os outros contos, também sejam ricos em detalhes. Os 17 contos que a escritora traz aqui nesse livro pra gente, eles mostram pra gente a escrita excelente da autora, que inclusive ela alterna a cronologia de vários fatos e também acaba mudando a retrospectiva da trajetória de vários
contos que a gente tem aqui e de tudo o que acontece nesse pequeno livrinho. Bom, e particularmente eu gosto muito de alguns contos específicos aqui que eu vou até relembrar para vocês quais são. E até para mim que depois vou reler quando eu terminar de gravar esse vídeo. São eles A Confissão de Leontina, Os Gatos, A Prova, A Disciplina do Amor, O Direito de Não Amar e Fragmentos, entre os 18 contos. E daqui um fato muito interessante para vocês em A Confissão de Leontina. Esse aqui é um texto que vai trazer várias e diversas interpretações pra gente, como por exemplo, interpretações jurídicas, interpretação da memória, da manipulação, e inclusive um dos temas principais que se perpassam nesse conto, que é a violação de direitos humanos e da mulher. É uma coisa que é muito perceptível quando a gente vai ler alguma obra da Lígia, quando ela traz pra gente uma figura de uma mulher protagonista dessa história, é como ela se torna tão inédita, principalmente no ponto da questão do universo feminino criado por ela, que é sobre uma perspectiva muito moderna na realidade. E ela acaba rompendo aquele moralismo social que existia ali naquela época e deixava a mulher sempre à mercê, à parte de uma figura mais masculina, entende? Então, a obra de Lígia, ela consegue ser totalmente única, a sua escrita flui tão bem, a gente consegue compreender muito bem aquilo que ela quer passar ao leitor, aquilo que ela quer passar principalmente a uma mulher leitora. Então, definitivamente, sem dúvidas, esse livro e vários outros livros da Lígia fazem com que a gente se conecte a cada uma dessas personagens. E digo isso também porque a Lígia consegue fazer uma coisa muito interessante. Ela vai traçando técnicas que na escrita funcionam muito bem, como por exemplo a questão do fluxo de consciência e o monólogo ali criado por cada uma das personagens no momento de uma descrição de uma cena em específica do livro. Então trazer aquela personagem principal com essas técnicas definitivamente muda tudo. Enfim, A Confissão de Leontina e Fragmentos é um livro muito curto, muito pequeno, que você pode começar a ler e é uma forma de introduzir você a Lígia Fagundes Telles. Como eu falei, uma das maiores escritoras do nosso Brasil, claro que precisa ser comentada, falada e lida o tempo inteiro. O Te Indico Mulheres de hoje fica por aqui. Muito obrigada que você que acompanhou e gosta de acompanhar esses conteúdos por aqui. Não esquece do nosso combinado. Eu volto em julho com outra escritora sensacional para você começar a ler aqui no Te Indico, em especial no quadro do Te Indico Mulheres. Até o próximo!